Olá, boa tarde a todos, bem-vindos a mais um bate-papo semanal de mercado. Aqui quem está falando é o Luiz Fernando Roxo e hoje é dia 25 de 4 de 2013. A gente começa agora mais um bate-papo semanal sobre mercado. Muito bem, vou tirar um pouquinho o meu rosto, vocês vão ver aí na tela de fundo o site Bull Broker da CGD, né, da Direct Invest. Então eu tiro o meu rosto porque senão fica muito pesada a banda, principalmente para quem tem aquela internet que não é tão parruda assim. Muito bem, semana passada eu não pude participar do bate-papo, eu peço desculpas, tive um problema tipo net, né? Peço um problema tipo net. Desculpa, gente, deixei um som aí tocando, vou desligar. Pronto. Então agora vocês devem estar me escutando bem. Semana passada eu não consegui participar do programa, peço desculpa para todo mundo. Tive um problema tipo net, né? Vocês imaginam o que é. Então hoje a gente tem acumulado um monte de notícias, aconteceu coisa pra caramba nas últimas 2 semanas, desde atentado a Boston até um Twitter falso que invadiram a página lá da Association Press, até notícias de taxa de juros subindo no Brasil, uma série de coisas acontecendo nas últimas 2 semanas. Então a gente vai acompanhar mais ou menos quais são as principais notícias. Muito bem, a gente tem notícia, como sempre, do Brasil, dos Estados Unidos, da Ásia, da Europa e uma geralzona aí de mercado. Então vamos começar com as notícias de mercado. Essa semana e semana passada a gente continuou tendo uma enorme volatilidade nas ações da OGX. A diferença, a mudança é que nessa semana pelo menos ela subiu alguma coisa do preço mínimo. Existe uma fofoca de que ela está sendo negociada, a venda parcial da empresa está sendo negociada para alguma empresa ou russa ou asiática, que está entre Lukoil, que é lá da Rússia, Petronas e outras empresas de petróleo. Provavelmente isso deve estar acontecendo. O preço dela já foi relativamente corrigido, ela já subiu um pouco do seu preço mínimo e a gente deve esperar cenas dos próximos capítulos. Desde que ela está a 7, 8 reais, a gente sugeriu que não se operasse mais com ela para opções, exatamente por conta do excesso de volatilidade da empresa. Operar ativos com uma volatilidade nesse nível é extremamente difícil. As chances de ganho são muito baixas quando você tem uma volatilidade muito grande. Então é por isso que a gente sugere não se meter muito em OGX, porque OGX é teste para cardíaco, né? Depois a gente tem uma notícia que é de mercado, mas também que é dos Estados Unidos, que é uma notícia falsa que foi colocada no Twitter da Associated Press, da Casa Branca, dizendo que havia tido uma bomba lá, uma explosão e que o Obama estava machucado, uma coisa assim. Nós vamos falar isso quando falar nos Estados Unidos. Essa semana a gente teve lucro da Vale acima da média. O mercado está relativamente satisfeito com a gestão do presidente da Vale. Tem diminuído despesas, feito bastante corte. Nós vamos falar sobre essa melhora na gestão das empresas, isso de maneira mundial, no mundo todo as empresas estão sendo melhor geridas. Isso é um efeito direto da crise. A crise traz necessariamente melhora de eficiência. Então a Vale veio com um bom resultado, por mais que a perspectiva dela não seja muito boa por conta de preço de minério, pelo menos ela está fazendo o necessário, ou pelo menos o possível, para melhorar os seus resultados. Depois a gente teve
Resultados de shopping saindo essa semana, muito bons. Os shoppings são uma alternativa razoável para quem quer se proteger da inflação e mesmo assim entrar em consumo, porque os shoppings conseguem repassar para o lojista o custo de inflação nos contratos de aluguel. Você pode ver que os resultados estão todos melhores, mas os preços de shopping até deram uma caída essa semana, mas a principal explicação é que o Iguatemi pretende fazer uma emissão primária de 500 milhões de reais em ações, e isso está fazendo com que o preço dos shoppings fique um pouco contido, mas esse é um trade que vale a pena acompanhar. Quem sabe esperar os shoppings atingirem um patamar de suporte importante, comprar um pouquinho, quem sabe, de Iguatemi, porque depois da oferta a empresa e o setor provavelmente volta e corrige. Depois a MMX também foi ajudada, as notícias de MMX recebendo o empréstimo do BNDES. Isso deve, ao menos no curto prazo, melhorar a sua perspectiva. Porém, a MMX é uma das piores empresas do grupo X, ela tem dificuldades operacionais enormes e ela vai se arrastar durante bastante tempo. Para lá ter lucro vai ser bem difícil. Depois a gente tem a Kroton Educacional fazendo uma fusão com a Anhanguera. Na verdade é uma aquisição, a Anhanguera foi comprada pela Kroton. Se eu fosse vocês, leria a respeito disso. A história da Kroton é uma história incrível. Ela, de uma empresa super pequena, 10, 15 anos atrás, se tornou a líder brasileira e mundial do mercado de educação. O presidente, que é o tal do Rodrigo, é um moleque, um cara super novo, da família lá dos controladores, é dono da empresa e o cara é muito bom. Depois a gente, somado a isso também, o e-learning, a educação à distância, que eles pegaram na veia, aprenderam a fazer, é um case muito legal. Depois a gente teve uma enorme queda no preço do ouro. Acho que vamos terminar falando de mercado, falando do preço do ouro. TG, eu não estou conseguindo ver as perguntas. Se tiver alguma pergunta, por favor, passa aqui para mim pelo bate-papo que eu respondo. O Tobias está perguntando como que você avalia a empresa que tem muito dinheiro em caixa e não tem dívida, não recompração e nem distribuição. Olha, então uma pergunta do Tobias: como é que a gente avalia uma empresa que tem muito dinheiro em caixa e que não faz recompra e que não paga dividendos? E que não tem dívidas. Legal. Essa era uma situação 2 semanas atrás da Apple, né? A Microsoft ficou nessa situação também muitos anos, sem distribuir dividendo e sem fazer recompra, com caixa enorme. E o Itaú também, durante bastante tempo, tinha uma política assim. O que acontece é que quando você tem muito dinheiro em caixa, o patrimônio é muito grande. Então o retorno sobre o patrimônio fica pequeno. Então acaba parecendo que a empresa não tem bons resultados. Eu acredito que uma empresa exatamente nessa situação, não faz recompra, não paga dividendo e não tem dívida, depende do preço dela. Aí fica muito fácil de você avaliar quanto ela vale na bolsa, quanto ela vale de fato, porque ela tem muito caixa, então ela vale bastante, e aí você tem que fazer um múltiplo aí. Se ela tiver um bom resultado operacional e muito caixa, essa é a empresa ideal para comprar, na verdade, né? O Benjamin Graham dizia que essa é a famosa binga de charuto lá, né? Que ainda dá para dar umas tragadas. É lógico que isso é uma metáfora da década de 50, né? Da politicamente incorreta, mas é verdade. Ele dizia que tinham empresas, principalmente na década de 40, 50, depois da crise de 29, que se você somasse o valor dela em caixa, ela valia pelo menos 2 vezes o preço dela de bolsa. Então comprar essa empresa valia muito a pena, era muito barato, né? E ele dizia que são empresas que valem mais mortas do que vivas. Isso é como pegar dinheiro no chão, achar dinheiro no chão. É óbvio que isso não tem mais esse tipo de moleza como tinha na década de 40 e 50. O mercado hoje é muito mais competitivo, acompanha muito mais esse tipo de coisa.
mas eu gosto de empresas sem dívida, gosto de empresas com caixa saneada, principalmente se ela tiver um bom resultado. Qualquer coisa coloca no bate-papo lá para mim. Legal. Vamos continuar então com as notícias. Já falamos de mercado, agora vamos falar de Estados Unidos. Não, Estados Unidos eu vou deixar para o final. Vamos falar de Ásia. Ásia. Uma semana e 2 semanas relativamente preocupantes com relação à Ásia. A gente tem frequentes notícias vindas da China, com estimativas piores, tanto de produção industrial quanto de crescimento de PIB. Isso é ruim. A gente sentiu nas últimas 2 semanas, preços de commodities no mundo inteiro afundaram. Ouro, petróleo, minério, principalmente, caiu bastante de uma semana para cá. Uma outra notícia ruim da China é que está se especulando, se aventando lá a possibilidade do mercado de títulos dele tá um pouquinho inchado, tem uma pequena bolha lá com alguns títulos emitidos que são meio fraudulentos. Então parece que vai aumentar, o governo quer aumentar bastante a fiscalização com relação à emissão de títulos. Então existe alguma limpeza para ser feita no mercado de títulos. É um mercado em franca expansão, muito grande, com muita liquidez. Então isso anda preocupando um pouco. Foi meio que uma semana ruim para a China, né? Um inferno astral aí, porque ao mesmo tempo teve terremoto, matou 100 e poucas pessoas lá. Tá certo que 100 e poucas pessoas não é nada, qualquer número lá é gigante, né? Mas foi ruim, derrubou bolsa lá. E os casos de gripe aviária, né, voltando. Agora é um vírus novo, H5N7, uma coisa assim, que inclusive passa de gente para gente. Então lá na China a coisa está um pouco preocupante. Mas tanto o governo quanto vários especialistas independentes, né, entre várias aspas, não sei se dentro da China dá para ter alguém independente, mas vários analistas acadêmicos lá acreditam que o 3º e 4º trimestre na China serão bem melhores que o primeiro e que o segundo. Estima-se não esse crescimento de 7,4% que está estimado agora, mas um crescimento de acima de 8%. Então pode, no segundo semestre, a gente pode ter notícias favoráveis da China. Depois a gente tem resultados corporativos, resultados de balanço bons em quase toda a Europa, bons resultados na China, bons resultados nas Filipinas, bons resultados em Singapura e ótimos resultados na Coreia. Coreia acho que o país mais legal dos últimos 10 ou 15 anos, é um dos cases mais incríveis, de um país que 30 anos atrás não era nada e hoje é um exemplo em vários aspectos, educação, mercado de tecnologia e tudo mais. Então resultados de empresa muito bons, mostrando que principalmente o mundo está muito competitivo, os resultados estão, as empresas estão cada vez mais eficientes, e isso é muito bom para o mundo e relativamente ruim para o Brasil, que não tem conseguido ganhar eficiência de jeito nenhum. A gente tem um caos aqui, né, tributário, um caos legislativo, um caos de infraestrutura, um caos de regras de expansão, problemas educacionais, apagão de mão de obra. Então não começamos a falar do Brasil ainda, mas vamos começar agora. Além disso, nós temos mais algumas perguntas, comentários aqui. O Ibrahim está perguntando o seguinte: não é obrigado a distribuir no mínimo 25% de lucro? Se não distribuir, não teve lucro. Provavelmente o Tobias está falando sobre o mercado norte-americano, tá? No Brasil, de fato, a gente tem regra para tudo, tem trilhões de leis e tem uma lei que a empresa precisa distribuir 25% do seu lucro ou 8% do seu patrimônio líquido, pelo menos isso era que eu me lembrava, dos dois o menor, acho que é dos dois o menor, como dividendos. E se passar 3 ou 4 anos sem ter resultado, então sem pagar dividendo, a empresa, os preferencialistas podem
fazer parte das assembleias ordinárias lá e tentar se meter na gestão da empresa. Depois o DOC 1967, grande amigo meu Rogério, que bom tá te ouvindo aí, tá me devendo aquele convite lá do jantar, quando você falar a data eu vou te visitar, e ele tá dizendo aqui um comentário, risco das empresas do Eike Batista, né? Gostaria que comentasse sobre o risco das empresas do Eike Batista. Já falamos um pouquinho sobre as empresas X, mas vamos falar um pouquinho mais, principalmente que pro Rogério é meu amigo. De todas as empresas, a que tem o pior perspectiva é a MMX. O nosso estrategista aqui, Eduardo Lang, que vem comentando e ensinando a gente sobre isso. Eu não tenho tido condições de ler balanço nem nada disso, mas ele é um cara super preparado para isso. O governo não vai deixar, o BNDES não vai deixar o Eike ter problemas financeiros graves. Ele pode ser diluído nas suas participações, ele pode sofrer as perdas que ele sofreu, mas os projetos de infraestrutura dele são até importantes para o Brasil, né? Eu acho que ele teve um banho de água fria enorme, uma prepotência sem fim. Ele acreditou que com um bom projeto a coisa estava resolvida e não estava. O Brasil tem problemas graves de infraestrutura e ele foi prejudicado pela sua própria ganância e pelo seu próprio excesso de otimismo, mas também pela falta de infraestrutura brasileira, né? Um pouquinho de azar, um conjunto aí todo de coisas. Ele nunca mais vai se esquecer desse período péssimo para ele. Ele deve ser um cara que tem 10 bilhões de dólares mais triste do mundo, né? Porque é um cara que deve estar se sentindo mais pobre que um mendigo. Mas os comentários são mais ou menos esses com relação às empresas X. Vamos agora tentar responder algumas outras perguntas. O Paulo está dizendo o seguinte: Roxo, você concorda com o Jim Chanos que o caso da China é bearish? Nesse caso, como é que você situa a Vale? Olha, eu acredito que a situação da China requer acompanhamento, mas de todas as fotografias do futuro que a gente tem hoje, a fotografia mais nítida é ela continuando crescendo entre 7% e 8%, com uma pequena desaceleração nos próximos anos. As fotografias, as perspectivas de futuro, elas mudam muito rapidamente, principalmente as fotografias negativas, mas por enquanto não dá para a gente estimar coisas muito diferentes disso. Eu acho que o problema do mundo é menos um problema chinês e mais um problema de excesso de endividamento. Falando de Ásia, né, que a gente estava terminando sobre a Ásia, a gente tem o caso do Japão. É um caso incrível. Eles estão há 20 anos sem crescer, eles estão há 20 anos com a tal da armadilha da liquidez, que os caras dão liquidez para a economia e tem deflação e a economia caindo. O governo agora decidiu injetar dinheiro na economia, vai dobrar a base monetária de toda a economia chinesa. Só que a China japonesa, perdão. Só que o Japão já é um dos países mais endividados do mundo. Do G7 ele é o mais endividado de todos, né? Então eu acho que o problema do mundo é menos a China e mais o endividamento dos Estados Unidos, do Japão, da Europa de maneira geral. Então vai ter que haver uma mudança de perspectiva. E a gente não pode mais depender só da China. O resto do mundo vai ter que crescer, né? Mas você tem razão, a China é um caso preocupante, mas eu não sou tão alarmista assim. Eu não acho que a gente vai ter uma ruptura. Com relação à Vale, a Vale é altamente dependente do preço do minério de ferro. Eu acho que a situação da Vale é menos pior do que a situação das siderúrgicas. Pelo menos a China não produz minério.
O minério da Vale é o melhor minério do mundo. Então, por mais que o resto da turma use o minério da Austrália, o minério africano, precisa misturar com o minério brasileiro porque ele tem um nível de oxidação, acho que é uma coisa assim, muito mais alto, muito melhor. Então ele é muito melhor o minério brasileiro. É o que eu conheço sobre o assunto. Também não tenho muito mais para falar sobre isso porque não sou especialista. Aliás, não sou especialista em nada. Vamos falar agora um pouquinho de economia europeia, tá? De Europa. Europa não tem tanta notícia assim, mas tem algumas notícias importantes. Primeiro, o G20 europeu lá, os principais ministros de finanças europeus tá debatendo, reunido pelo menos umas 2 semanas, e eles chegaram a um consenso. Não sei se avisaram a Alemanha disso, né? Mas chegaram a um consenso. É uma promessa de menos austeridade com relação ao seu debate sobre a dívida, com o objetivo de estímulo para o crescimento. A Alemanha, ela é um caso à parte. A Alemanha, ela tem o seu prussianismo, que é uma característica de austeridade na veia, né? Faz parte da cultura alemã. Existe, inclusive, o cara que está tentando concorrer com a Merkel, que foi ministro da Merkel entre 2007, 2009, 2010, uma coisa assim, ministro da economia, da fazenda lá da Alemanha, tá com um discurso pró diminuição da austeridade, e a população não comprou. O pessoal gosta da Angela Merkel, ela fala que mudou de cabeleireiro para economizar, ela vai de táxis nos encontros e o pessoal adora ela. Essa cultura minimalista alemã é algo que a gente tem que aprender, né? E a Alemanha está com tudo no futebol, está com tudo nos carros, está com tudo na tecnologia. E então eu acho que, por mais que o G20 esteja concluindo que deve baixar um pouco da austeridade, como o próprio Japão está definindo, como o próprio Estados Unidos, e nós vamos falar do tal do copo de leite morno que o Bernanke está dando para o mercado americano, não é tão fácil assim convencer a Alemanha disso. Antes de voltar a falar de notícias sobre a Europa, o Doc, meu amigo Rogério, continua comentando, está dizendo que gostou da análise, e ele está dizendo que nós já vamos agendar aí o nosso bate-papo, o nosso jantar, brincadeira nossa aqui. Outra notícia sobre a Europa, é uma notícia da Espanha. Tem 2 ou 3 notícias da Espanha importantes. Primeiro, 0,5% de queda no PIB da Espanha. É ruim, mas melhor do que já foi, né? Então a notícia é ruim, mas é boa, porque o último PIB tinha sido queda de 0,8 no PIB, agora foi 0,5. Algo que aconteceu, que já era esperado, mas que é muito complicado, é mais um aumento do desemprego. 27,16% dos espanhóis do PEA, né, que é o pessoal economicamente ativo, população economicamente ativa está desempregada. Mas como a Espanha flexibilizou completamente as suas leis trabalhistas, isso foi uma reforma incrível, a gente precisava fazer isso no Brasil. Era normal uma queda do desemprego para depois uma melhora, mas isso já está descontado. A bolsa, o mercado europeu e principalmente espanhol já foi na frente, já está até subindo, mesmo com essa queda no desemprego. É normal, porque a galera desflexibilizou, a galera que tinha um monte de funcionário que tinha vontade de mandar embora e não podia, mandou embora. Agora, depois desse reequilíbrio, aí todo mundo vai ficar à vontade de contratar e descontratar, o que deixa o empreendedorismo muito mais dinâmico. Isso é muito importante. Depois, notícia do setor privado da Alemanha contrai pela primeira vez desde novembro.
Então é uma notícia ruim, mas nem tão ruim assim da Alemanha. Mas as estimativas dos economistas alemães é que o PIB vem 0,1% melhor do que a estimativa anterior. Então o relatório Focus deles lá tinha uma perspectiva de 0,5% de crescimento e aumentou para, não, de 0,4 aumentou para 0,5. É pouca coisa, mas o que importa são as direções aí, os drivers, né? Depois o Reino Unido também evitou a recessão, subiu 0,4, 0,8, uma coisa assim pequena também. E isso é importante com relação à Europa. Então com relação à Europa já falamos, já estamos há 25 minutos falando, então vou dar uma corrida aí com o resto, porque a gente ainda tem o bate-papo de opções daqui a pouquinho. Legal. Notícias americanas. Eu vou falar o do Twitter por último, tá? O sequestro compulsório começou faz algumas semanas lá nos Estados Unidos. Significa que o governo vai ser obrigado a gastar menos, a ter corte de despesa. Isso foi um acordo e exigência da bancada republicana, né? Esse é um custo da democracia. A democracia ela tem um custo muito grande, né? Barato, vale a pena pagar, mas tem esse custo. E o sequestro compulsório está funcionando e aí já temos diminuição da estimativa do crescimento do PIB. Isso deve de fato influenciar negativamente no PIB americano. Há então uma certa paralisação lá, um certo desânimo, as notícias já não são tão boas, porém os balanços nos Estados Unidos incríveis. Balanço da Apple, não solta nenhum produto novo, todo mundo doido atrás de um produto novo da Apple, ela não solta nada, mas o balanço foi bom, mesmo que tenha sido pior do que um ano atrás, foi melhor do que a estimativa, melhor do que se imaginava. Mesmo que tenha um monte de críticas lá à Apple, mas aí a gente teria que abrir um chat só para falar de Apple, né? Depois a gente teve outros balanços muito bons na média. O resultado de Google 15% acima da expectativa. O Google acho que é um dos cases mais incríveis aí de empreendedorismo, né? Vale muito a pena acompanhar, entender um pouco mais o que é o Google. Microsoft também faz um monte de burrada, o software é uma porcaria, a atualização deixa metade do Brasil na mão com o computador, mas eles continuam melhorando a eficiência. Eles continuam ganhando cada vez mais dinheiro e é por isso que o Bill Gates pode resolver querer salvar o mundo aí, porque ele tem condições. Depois, a gente tem visto muita gente, muita analista de mercado econômico americano dizendo que se o Bernanke não tivesse, né, se o Fed americano não tivesse injetando tanto dinheiro na economia americana, todos os índices de preocupação, de desconfiança, o VIX, que é o índice de volatilidade que mede o medo do investidor americano, deveria estar muito mais alto. Então, essa política anticíclica, que é a especialização do Bernanke, infelizmente está funcionando, tem que fazer. Depois, quando a economia começar a crescer de novo, a base econômica aumenta e os endividamentos diminuem, mas precisa endividar pelo menos um pouco agora, senão a economia mundial, americana e mundial, ia estar numa situação muito pior. Depois, uma notícia de mercado importante, que é na terça-feira algum cara short, certamente um débil mental, conseguiu entrar, hackear o Twitter da AP, né, que é eu anotei aqui, American Press, né? American Press, que é uma agência de notícias muito importante americana e mundial, foi hackeado e o cara colocou uma notícia de que havia explosões na Casa Branca e que o Obama estaria machucado. Isso todo mundo leu a notícia, mas eu acho que assim, a consequência que é interessante. Os robôs, todos os robôs de alta frequência, principalmente aqueles que são algoritmos já de leitura e avaliação de notícias, foram na frente, saíram vendendo. O Dow Jones chegou a cair rapidamente, o S&P 1%, né, em 1 minuto, e 2 minutos depois
já haviam negado a notícia e o mercado voltou para o nível que estava, mas para vocês verem como o mercado mundial está automatizado. E aí, por mais que tenham discussões filosóficas, se isso vai acabar com o mundo, se o computador vai mandar no ser humano, isso é tendência. E é a nossa especialização aqui na ROX. Faz mais de 10 anos que nós aqui, que a gente se preocupa e pensa em sistemas quantitativos, em automatização do processo decisório, e a gente acredita que o computador já pode fazer um monte de coisa por a gente, mas não dá para ele tomar as decisões sozinhas por enquanto, provavelmente nunca dará. A gente sempre vai ter que ter uma pessoa ajudando a ajustar os parâmetros. O botão vermelho do stop tem que estar na mão de uma pessoa. Por isso que a gente aqui desenvolve muitas coisas quantitativas, automatizadas, mas não em alta frequência, porque a alta frequência é aquilo que sai cuspindo ordem que nem maluco, e só o Goldman Sachs, o JP Morgan, que investe bilhões de dólares em sistemas desse, pode se beneficiar, ganhar muito dinheiro com isso. Mas o fato é que a gente tem que pensar, não dá para voltar atrás, o computador vai dominar esses processos do mesmo jeito que já domina o processo de busca na internet, o comércio eletrônico, tomadas de decisões estratégicas, aviões e tudo isso. O computador também vai comandar uma boa parte do processo decisório em bolsa, e isso é muito complicado. Então fica para pensar aí na cama, né, para pensar aí na hora que a esposa estiver vendo a novela. Então você pensa aí sobre esses computadores, sobre a automação e tudo isso. Para terminar, Brasil, né? A gente teve na semana passada, de quarta para 15, o primeiro aumento dos juros. Eu acho que pelo menos evita uma tragédia. A gente tinha o risco de não aumentar os juros e o Brasil ia ficar muito desacreditado. Mesmo assim, infelizmente, o governo não sabe muito o que fazer e não tem muito o que fazer, tá certo? O Brasil está numa situação complicada, porque o que a gente podia fazer, que era aumentar o crédito e aumentar o consumo com o dinheiro que a gente tinha das commodities, o presente que a gente ganhou do pré-sal e do aumento das commodities, a gente já gastou essa grana. Como todo brasileiro, a gente não economizou, a gente só gastou, comprou carro novo, celular novo, casa nova, e agora a gente está sem dinheiro, né? O crédito parou de crescer. Então a gente tem que tomar muito cuidado com os investimentos no Brasil. Investimentos em bolsa são uma das poucas alternativas, mas tem que ser em parcelas pequenas do patrimônio e só boas empresas. Não dá para comprar o índice como um todo, porque tem muita porcaria no índice. Além disso, títulos públicos federais, alguns deles indexados à inflação e outros pós-fixados de curto prazo. Pós-fixado de curto prazo é a liquidez, a reserva de valor, aquele que vai te deixar tranquilo quando tiver sangue nas ruas, né? Você vai poder comprar ações mais baratas ainda. Mas infelizmente, se o mundo não nos ajudar, se o mundo der uma piorada, a gente reforça essa tendência de baixa que a gente entrou. Nós fizemos pivô de baixa e entramos em tendência de baixa, e isso vai piorar bastante. Agora, sempre tem oportunidade, sempre tem empresa barata. Nós falamos hoje do setor de shopping, nós falamos de outras coisas interessantes, tá bom? Gente, passamos muito do nosso tempo, foi muito gostoso, um monte de notícia. Daqui a 5 minutos nós temos o nosso bate-papo avançado de opções, então acompanhe, vai ser bacana, e um ótimo final de semana para todo mundo, porque segunda-feira tem mais, às 5h30 a gente está de volta com bate-papo básico de opções, tá bom? Muito obrigado pela presença de todo mundo, e ou até daqui 5 minutos ou até segunda-feira. Deu aí?